Afinal, os dividendos são a salvação ou a perdição do investidor brasileiro? Será que investimentos em dividendos são uma escolha de pessoas que vão ficar pobres com esse tipo de investimento ou de pessoas que vão ficar milionárias, né? Um investimento milionário ou um investimento pobre? E vou ser bem direto com vocês que no Brasil a gente tem uma inversão da lógica, né? A lógica se reverte no Brasil. Por quê? Nos países desenvolvidos, quanto mais risco você assume, maior é o retorno que aquele investimento está entregando, né? Ou deveria ser. Porque na teoria do mercado eficiente, a gente tem que quanto maior o risco, maior o retorno. É por isso que aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, uma Selic de 15%, né? Uma Selic historicamente que fica mais alta do que nos outros países, porque somos um país emergente, com riscos jurídicos, riscos políticos, né? A nossa moeda não é muito estável, somos um país muito dependente de commodities ainda. Então, tudo isso faz com que o nosso risco Brasil, né? O risco de investimento no Brasil, ele é muito grande. Por isso que o governo brasileiro ele tem que entregar uma promessa de rendimento maior para as pessoas quererem investir no Brasil, para que o retorno de você investir no Brasil, que é um país emergente, arriscado, compense esse risco, né? Para que o retorno compense o risco. Então, na lógica dos mercados eficientes, quanto maior o risco que você está assumindo, maior o retorno que você vai assumir, ou que você poderia assumir. Só que no Brasil essa lógica ela não se cumpre por causa de alguns dados que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Empresas pequenas e arriscadas no Brasil, elas não entregam mais retorno historicamente do que aquelas que já estão consolidadas, aquelas que já pagam dividendos. Então, o objetivo do vídeo aqui é mostrar por que que os dividendos eles são protagonistas no Brasil, por que que aqui no Brasil a gente gosta tanto de dividendos, e é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E antes de mais nada, eu sou o Cauê Malacrida, especialista em investimentos da Ambima, e vocês podem se inscrever aqui no canal e também dar o like se esse vídeo te agregar em alguma coisa. Se o vídeo não te agregar em nada e for só conhecimento que você já conhecia, você não precisa deixar o like e pode seguir sua vida, beleza? Bora pro vídeo. Primeiro vamos falar do Ibov, que é o nosso índice maior, né, das empresas maiores aqui do Brasil. Quanto mais líquida a empresa, quanto maior ela for em tamanho de mercado, mais ela vai ser representada no Ibov. Então, no Ibov, obviamente, a gente tem Vale, Petrobras, todas essas empresas gigantescas, bancos, Itaú. As empresas com mais capitalização na Bolsa Brasileira são as que mais se destacam no Ibov. Então, né, se você está comparando ações, você teria que ter um retorno maior em ações do que no CDI, que seria, por exemplo, a renda fixa brasileira. Por quê? No Ibov, apesar de você estar representado ali por grandes empresas brasileiras, você tem uma chance, né? Existe a possibilidade de você perder dinheiro no meio desse caminho, porque a renda variável ela varia tanto para cima quanto para baixo. Então, em um período de, sei lá, 3 dias, você poderia ter perdido 50% do seu retorno, né? Do seu investimento. Como foi ali no caso da pandemia, por exemplo. Em 3 dias, você teve uma depreciação gigantesca do Ibov, destruição de valor completa. Você poderia ter perdido grande parte do seu valor investido. Ou seja, o Ibov, ele carrega, por ser um índice de ações e de renda variável, ele carrega consigo um risco muito grande, comparado com uma renda fixa brasileira, por exemplo, o CDI, que é só uma linha reta para cima. Então, o Ibov, ao longo do tempo, no longo prazo pelo menos, ele deveria entregar um retorno maior para o acionista, porque ele está assumindo um risco muito maior de perder capital, de perder dinheiro, do que o CDI, que é só uma linhazinha reta para cima, que não tem a chance praticamente de você perder dinheiro, a não ser que o governo brasileiro dê um calote gigantesco e se instale uma crise muito gigante de fato. Mas como eu vou mostrar aqui para vocês, em muitas janelas de tempo, o Ibov perde para o CDI. Ou seja, no Brasil a gente pode começar a ver essa questão de que o investidor que corre um risco alto, às vezes ele teria sido melhor representado, né, investindo na renda fixa, por exemplo. Então aqui no site do Investidor 10, por exemplo, se a gente abrir o índice do Ibov, você pode clicar aqui no Ibovespa e vamos pegar aqui o retorno e comparar. Se você pegar no prazo de 2 anos, por exemplo, o Ibov teria perdido para o CDI no prazo de 2 anos. O que é considerável, né? É um normal. Vamos colocar ali que é normal, porque no curto prazo você tem muita coisa acontecendo, né? As ações se depreciando, ainda mais agora que a gente está no momento em que a renda fixa está pagando 15% ao ano, seria normal que a renda fixa vencesse a renda variável, né? Que seria o Ibov, por exemplo. Mas num longo prazo não seria para isso se repetir, porque se você colocar num longo prazo, as ações deveriam estar lucrando mais do que a renda fixa, por exemplo. Por quê? Se você parar para pensar, quem gera emprego, quem gera valor, quem faz a economia rodar, são as empresas. Se as empresas estão entregando um retorno menor do que a renda fixa, não faria sentido no longo prazo. Por quê? Porque aí todas as pessoas perceberiam que não faz sentido elas se arriscarem a empreender, que é uma coisa arriscada, você perde dinheiro geralmente, você corre o risco de perder dinheiro. Não faria sentido você se arriscar, né? Correr o risco se você está tendo um retorno excelente ali na renda fixa e maior do que na renda variável que você estaria se arriscando. Ou seja,
Se a renda fixa entregasse mais valor do que a renda variável, num prazo de 20 anos, todas as pessoas parariam de empreender, que não estaria compensando o risco, e todo mundo viraria rentista. Mas se todo mundo virasse rentista, quem que ia pagar os juros do investimento? Porque a renda fixa é, na verdade, um empréstimo, né? Uma pessoa pega um empréstimo de outra pessoa e paga os juros depois. Mas se todo mundo colocasse o dinheiro na renda fixa, não ia ter alguém que pegasse o dinheiro emprestado e aí não teria esses juros, né? A economia ia parar de vez. Então, por lógica, a renda fixa não pode entregar, no longo prazo, um retorno maior do que a renda variável, certo? Mas, se a gente pega aqui nos 5 anos, por exemplo, o Ibov entregou um retorno menor do que o CDI, no prazo de 5 anos. E no prazo de 10 anos? Aí, no prazo de 10 anos, o Ibov começa a entregar um retorno um pouquinho maior do que o CDI. Então, a lógica no longo prazo ela está funcionando. O CDI ele entregou menos retorno do que o Ibov no prazo de 10 anos, por exemplo. Mas ainda assim, no prazo de 5 anos, você teria tido um retorno menor do que na renda fixa se você estivesse investindo no Ibov, no Bovespa, né, que são as maiores empresas do Brasil. Então a gente percebe que a gente tem uma mudança assim de paradigma. Por quê? No Brasil, o risco alto nem sempre ele entrega um retorno maior no Brasil. O risco alto é diferente de retorno maior, pelo menos no Brasil. Porque nem sempre essa lógica vai ser verdadeira, apenas no longo prazo. E essa é a primeira conclusão que a gente tira aqui no nosso vídeo. Por quê? No Brasil, você tem que tomar muito cuidado com essa questão de assumir mais risco para ter mais retorno, porque a gente acabou de ver aqui que nem sempre essa lógica vai ser verdadeira. Essa é a primeira lição desse vídeo. Vamos para a segunda. Mas e se a gente fosse comparar o Ibovespa com o índice de Small Caps? Small Caps são as empresas menores da bolsa, ou seja, aquelas que estão começando a entrar no mercado. E aí elas têm muito mercado, né? Muito espaço de mercado para ganhar, porque elas são empresas pequenininhas, não são líderes de mercado. Então, elas poderiam pegar o dinheiro delas, reinvestir na operação delas e ganhar mais mercado dos seus concorrentes. Então, são empresas que têm muito a ganhar ainda. Não é um Itaú da vida, que já é o maior de todos e que só está ali lutando para continuar no jogo. Essas small caps, geralmente, elas distribuem menos dividendos para os acionistas, justamente porque elas têm que reinvestir na operação delas para ganhar mais mercado, para ganhar mais margem, que elas têm muito a ganhar ainda no jogo. Só que no Brasil, como eu vou mostrar aqui para vocês, as small caps elas perdem para o Ibovespa na maior parte do tempo. Ou seja, os investidores que se arriscam mais não recebem um retorno proporcional, porque o índice de small caps ele é muito mais arriscado do que o Ibovespa, porque são ações pequenas, geralmente endividadas, que não distribuem dividendos. Ou seja, a variação delas é muito maior. E aí o investidor não está recebendo dividendos e ainda está tendo o retorno menor e ainda o índice que é muito mais volátil do que o Ibovespa. E aí, vamos lá para o investidor 10 para vocês verem tudo isso aqui que eu estou falando. Aí aqui no investidor 10 você coloca o Small, que é o índice de Small Caps. E aí você pode vir aqui embaixo. E aí vamos comparar o Small com o CDI. Olha que loucura. Se você tivesse investido R$1.000 no Small Cap, né, no índice de Small Caps, em 2 anos você teria R$996. Você teria perdido dinheiro. Enquanto isso, se você tivesse investido R$1.000 no CDI, você teria R$1.241. Tá, mas a nossa comparação aqui é com o Ibov. Vamos comparar com o Ibov. Olha isso. Você correndo mais risco, você teve menos retorno do que se você tivesse investido só nas maiores empresas do Brasil. Aquelas pagam mais dividendos, que conseguem redistribuir mais o seu lucro. Em 5 anos, a mesma coisa. Se você tivesse investido R$1.000 no Small, você teria R$889. Você teria perdido R$100. Enquanto isso, se você investisse no Ibov, R$1.000 teriam se tornado R$1.384. E a mesma coisa quando a gente coloca em 10 anos. O índice do Ibov, ele, por distribuir dividendos, por ter empresas mais sólidas no Brasil, ele conseguiu entregar mais retorno do que o índice Small. Teve alguns prazos aqui que o Small conseguiu entregar mais retorno, quando a gente estava com um mercado muito pujante, né, muito aquecido. O índice de Small Caps ele entregou um maior retorno ali nos idos de 2019 até 2022, mas aí, nas maiores janelas aqui, o Ibov entrega um retorno maior do que o Small Caps. Ou seja, você vê que o Small Caps ele tem uma variação muito maior do que o Ibov e, no final, ele entrega menos retorno na maior parte das janelas de tempo. E isso corrobora com a nossa visão de que os investidores no Brasil, que se arriscam mais, nem sempre recebem um retorno proporcional ao risco que eles estão correndo. Então, a gente corrobora com essa visão de que o índice de dividendos ele é muito melhor do que se você pegasse e saísse se arriscando no Ibov ou no Small Caps. E aí, por que funciona, né? Por que o poder dos dividendos ele é tão incrível no Brasil? Alguns pontos. As empresas grandes e consolidadas, elas conseguem pagar dividendos constantes.
Exemplo, o Itaú, o Banco do Brasil, empresas de energia, que são mais consolidadas, estão num bom setor, não estão em setores muito transformacionais, setores perenes. Por que que funciona? Economias de escala. Uma empresa muito maior, ela consegue comprar muito mais insumos, muito mais pessoas, ela tem uma estrutura fiscal e legal muito melhor. Ou seja, se você é uma empresa grande, você pode contratar um contador muito bom, você pode contratar os melhores advogados, e aí as questões trabalhistas, fiscais, que são muito pesadas no Brasil, né, principalmente na questão tributária e trabalhista, que são o que dá mais dor de cabeça ali para os empreendedores geralmente, as empresas maiores elas conseguem lidar melhor com isso, porque vai comer uma parte menor da margem dela, que ela ganha muito dinheiro. Capacidade de negociação e compra de insumos. Se você compra muito insumo de uma pessoa, você consegue negociar um desconto maior. E é por isso que a gente vai ver aqui que o índice, o IDIV, que é o índice de dividendos, empresas que pagam muito dividendos, ela entrega um retorno superior ao IBOV, ao Small 11 e muitas vezes até mesmo do que o CDI. E aí vamos lá para o investidor 10 para a gente ver se essa lógica está fazendo sentido na prática. Vamos pensar aqui, o IDIV, que é o índice de dividendos. Então ele vai focar nas empresas que pagam mais dividendos. Olha só, em 2 anos o IDIV já está ganhando do CDI. Em 5 anos ele continua entregando mais retorno do que o CDI. Em 10 anos, então, ele deu uma surra no CDI. E aí, quando a gente vai comparar com o IBOV e o Small, então a gente vê aqui, o Small é a linha verde, o IBOV é a linha laranja e o vermelhinho é o IDIV. Olha só, em todas as janelas eu acho que o IDIV vai ganhar. Em 2 anos, o Small entregou aquele retorno baixíssimo, o IBOV entregou um retorno mediano, o IDIV foi o melhor dos mundos. Em 5 anos, o IDIV deu um pau no IBOV e no Small, e em 10 anos, então, esse retorno foi estrondoso. Para vocês verem o poder que os investimentos em dividendos têm na Bolsa Brasileira. Então, na prática, as empresas gigantes no Brasil, elas têm um incentivo para crescer e distribuir lucros. Os dividendos, eles tornam-se fluxo de caixa real para o investidor, e essa estratégia de focar em empresas que pagam dividendos consistente traz um resultado muito mais previsível e seguro. Por que que eu digo isso? No Small, por exemplo, você poderia estar perdendo dinheiro e você não estaria recebendo dividendos. No IDIV, não. O IDIV, né, as empresas que pagam dividendos, elas estariam, mesmo que ela estivesse caindo, sofrendo na cotação, a cotação da empresa não estaria importando se você investe em empresas que pagam bons dividendos, que têm lucros constantes. Independente se a empresa estivesse com uma cotação sofrendo, ela ainda estaria pagando dividendos. Então, o investidor ele não estaria sofrendo tanto. Isso também contribui no psicológico do investidor. Por quê? Ele vai estar recebendo lá aquela notificação de dividendo pingando na conta e ele vai continuar empolgado, né? Vai continuar instigado a continuar investindo. Uma coisa que não aconteceria se a pessoa estivesse investindo em investimentos que não trazem um fluxo de caixa, por exemplo. Investimentos que não pagam juros constantes não estariam proporcionando essa dopamina no cérebro da pessoa, por exemplo. Então, algumas conclusões. No Brasil, essa lógica de maior retorno e maior risco não se encaixa muitas das vezes. Então, a conclusão do nosso vídeo, respondendo à pergunta da thumb e do título do vídeo, no Brasil, os dividendos são a salvação do investidor. A lógica que funciona nos outros países, de um risco maior vai te entregar um retorno maior, não se aplica no Brasil. As empresas grandes, pagadoras de dividendos, oferecem maior segurança e retorno real para o investidor. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, eu peço novamente para você deixar o like, se inscrever no canal. E eu vou deixar também para vocês esse vídeo aqui, 5 lições para o investidor, para você começar a montar a sua carteira de investimentos, que eu tenho certeza que está muito incrível para vocês. Clica lá, tem várias lições, beleza? Valeu!